E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica, hoje para falar sobre reforma protestante, a grande base da reforma. Vamos falar sobre as motivações, o contexto social, o contexto histórico, político, econômico e, logicamente, religioso, ali em 1517, quando Lutero iniciou a reforma, tá bom? Eu sou o Pedro Renó, então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, tem vídeo de tudo quanto é conteúdo aqui de humanidades para vocês, história, filosofia, sociologia, é, história da arte, geografia. E vamos lá então começar. Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto da reforma protestante iniciada por Lutero. Não é a primeira vez que a Igreja Católica Romana, não é a primeira vez que existem reformas religiosas. A gente tem até um vídeo recente aqui no canal falando sobre isso, uma lista de vídeos. A gente teve reformas no século X, no século XI, no século V, já por Santo Agostinho, inclusive. Lutero traz mais uma etapa dessa reforma agora na Idade Moderna, talvez a primeira grande reforma na Idade Moderna, dentro da Igreja Católica. Mas é importante, muito importante destacar aqui o contexto que eles estão vivendo. A gente está vivendo aqui nesse período do Renascimento. O Renascimento traz novas ideias, novos paradigmas, uma realidade econômica diferente, uma realidade política diferente, apesar de ainda ter muita influência em alguns locais, como é o caso que Lutero vai viver da Idade Média. Mas o Renascimento traz primeiro, aquela concepção humanista, aquela concepção de o ser humano ele passa a compreender melhor o seu tempo, tá? E aliado a isso, então a reforma ela faz parte do contexto do Renascimento, não italiano, a gente está falando principalmente no que seria hoje a Alemanha, mas sim, naquele período não existia a Alemanha enquanto Estado nacional, mas o que a gente vai chamar de Saxônia, certo? Hoje seria um pedaço significativo, inclusive, da atual República Tcheca. Mas fazia parte dentro do contexto do Sacro Império Romano Germânico. E aí é importante destacar o que ajudou as ideias de Lutero, a reforma de Lutero a se expandir, foi a invenção da prensa móvel. A gente está falando da imprensa moderna, que foi criada, na verdade, no século XV, a gente agora está no século XVI, mais especificamente em 1517, mas foi criado lá no século XV pelo alemão Johannes Gutenberg. O que é isso? Por que isso é importante? Porque as publicações de Lutero, não só as 95 teses, mas a gente está falando de obras que virão a ser escritas por Lutero ao longo de sua vida, e também da própria Bíblia que ele vai traduzir do grego para o alemão, vão conseguir ser reproduzidas com maior facilidade. Sendo reproduzidas com maior facilidade, atingem um número maior de pessoas. Então, as ideias de Lutero acabam sendo propagadas com maior facilidade. Diferente do que se acontecia durante o período da Alta Idade Média, por exemplo, onde os escritos, a leitura, ficava mais dentro dos mosteiros, dos monastérios. Vou começar pelo ponto de vista religioso. Lutero foi um monge agostiniano. E lá no século IV, século IV, depois século V, o Santo Agostinho já era considerado um reformador da igreja, porque o Santo Agostinho tinha introduzido lá atrás, lá no começo da Idade Média, final da Idade Antiga, início da Idade Média, as ideias principais ali sobre a questão da salvação pela fé e a concepção agostiniana sobre o pecado original. Segundo Agostinho, vamos falar aqui de maneira bem direta para vocês entenderem o contexto de Lutero, quase 1000 anos depois, segundo o Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, o ser humano tinha herdado de Adão e Eva o pecado original. Então já nascemos pecadores. Ele, inclusive, batia de frente com presbíteros daquele período que diziam que dependiam da gente também. Mas o Santo Agostinho não, ele falava: nós herdamos o pecado original, então a gente precisa lutar para sair do pecado e conseguir a salvação. E nessa concepção, a salvação para Agostinho é a que Lutero vai se basear, é a salvação pela fé, pela oração, pela sua meditação e pela sua dedicação. Então é preciso, depende de você se dedicar
para poder atingir a sua salvação, porque já nascemos com esse pecado original que herdamos de Adão e Eva. Nessa concepção, o Lutero ele vai se opor, que leva à salvação pela fé, ou ao que acontece na Idade Média, pela Igreja Católica, já desde a Idade Média, mas que se estendia até esse início da Idade Moderna, sobre dois aspectos aí da Igreja. Um é a indulgências, né, a venda de indulgências, onde nobres, burgueses, mas principalmente nobres, já no final da Idade Média, para conseguir a salvação católica, pagavam para a igreja a salvação e a igreja dava essa salvação. E isso se opõe à salvação pela fé que Lutero vai defender. E também a simonia. A simonia em alguns aspectos, a gente define ela como a venda de artigos sacros, artigos falsificados que a Igreja Católica fazia, o ossinho do burrinho que levou Jesus, o pedaço da cruz que Jesus foi crucificado, para arrecadar riquezas e também conseguir a salvação se você comprar. Então está ligado a indulgências e também mas principalmente a simonia se refere à venda de cargos eclesiásticos. A nobreza comprava cargos eclesiásticos para atingir status religiosos grandes. Então Lutero se opunha, falava, a salvação vem pela fé, porque herdamos o pecado original. Então depende da sua meditação. No dia 31, esse é um grande marco para a Reforma Luterana, no dia 31 de outubro de 1517, são fixadas na Igreja de Wittenberg, que pertence ao Castelo de Wittenberg, de Frederico III da Saxônia, as famosas 95 teses de Lutero. O que são essas 95 teses? São as teses em que Lutero defende o seu ponto de vista, baseados na salvação pela fé, criticando, se opondo à Igreja Católica, ao pensamento católico. Vamos só lembrar aqui que as ideias iniciais de Lutero não são para criar uma nova igreja, e sim reformar o que se tem. A gente sabe que isso é muito difícil, a gente sabe que isso vai ser muito difícil, e aí acaba se criando uma nova religião cristã, uma nova igreja, certo? O Frederico III da Saxônia, já vão guardando o nome dele aqui, ele vai ser o grande apoiador de Lutero. Como eu falei para vocês, a gente está no período de invenção da imprensa, as ideias de Lutero já começam a crescer nos primeiros dias em relação a isso, ali na catedral. O Lutero, inclusive, ele lecionava na Universidade de Wittenberg, fundada por Frederico III. Então essas ideias também eram espalhadas pelas pessoas ali, os estudiosos, os acadêmicos ali. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana passou a averiguar através do Papa da época, o Papa Leão X, passa a averiguar as atividades que estão acontecendo dentro da Saxônia, que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, que era um império católico. Passa a averiguar o que estava acontecendo ali e chegaram ali ao nome de Lutero. Um ponto importante é que em 1519, a gente vai ter a coroação do Sacro Império Romano Germânico do Carlos V, coroação do Carlos V, fiel à Igreja Católica. Só lembrar aqui nas aulas de Idade Média, inclusive, que o Sacro Império ele era feito pela Igreja. Ele foi nomeado como Sacro Império, ou a renovação do Império Romano do Ocidente, pela Igreja Católica Apostólica Romana lá atrás, quando a gente teve lá depois de Carlos Martel, Pipino Breve e depois Carlos Magno, primeiro imperador. E ali passam a perseguir o Lutero, chegando em uma assembleia onde o Lutero vai ser ouvido, chamada de Dieta de Worms. Dieta de Worms, que foi realizada na cidade de Worms, na Saxônia. Lutero já tinha sido, antes de 1521, que foi quando aconteceu a Dieta de Worms, Lutero tinha sido convocado outras vezes pela igreja, inclusive para depor em Roma, na capital, na sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E ele tinha se negado. Negou, inclusive, porque sabia que, estando fora de um ducado onde ele era protegido pelo nobre, pelo príncipe, ele poderia ser preso, poderia ser levado, inclusive, para a fogueira, processo de inquisição ardendo aí. Então,
ele só foi ouvido mesmo quando aconteceu a Dieta de Worms em 1521. E lá ele foi. Pediram, né? A expectativa é de que ele se rendesse, que ele confessasse que estava errado, retirasse tudo que havia dito até aquele momento. A gente já está em 1521 e a anexação das 95 teses foram lá em 1517. E o Lutero se negou. Ele falou: não, eu mantenho tudo que eu tenho defendido até agora. E ele fala, inclusive, ali, dizem que ele falou a famosa frase: aqui estou. Não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. O resultado disso foi a edição do Edito de Worms pela Igreja Católica. Tá? A Dieta de Worms foi conclamada pelo Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e o Lutero foi excomungado. Então, a partir de agora, ele já não é mais um monge, não é um membro da Igreja Católica Romana. Ele é excomungado e toda a sua obra e sua vida, a partir de agora, passam a ser considerados pela Igreja Católica como heresia, um infiel, tá bom? Após essa dieta, agora Lutero está sendo perseguido. E ele é perseguido pelo Sacro Império Romano Germânico. Ele é perseguido por um grande imperador que é católico. Nesse momento, na saída da Dieta de Worms, o Lutero ele é raptado, mas para o seu próprio bem. Ele é raptado a mando aí do Frederico III, duque da Saxônia, e ele é levado para ser refugiado, viver nas dependências do castelo de Wittenberg, certo? Lá onde ele anexou, onde ele já conhecia, da onde inclusive ele já vivia, e lá ele viveu um ano refugiado. Sumiu. Lutero sumiu para a Igreja Católica porque entre 1521 e 1522, sob a proteção de Frederico III, duque da Saxônia, ele assumiu um nome falso, uma postura de cavaleiro, deixou a barba crescer, mudou suas vestimentas, parou de se vestir como um monge, e ele assumiu o nome de Junker Georg, certo? Como um cavaleiro. Lutero passou a viver, mas continuou produzindo. Isso era só para o grande público, para fora, mas dentro do castelo ele é sob a proteção, ele já escrevia seus tratados, já escrevia seus livros, suas obras, inclusive ali a gente teve a tradução da Bíblia para o alemão. E isso fez com que a obra do Lutero, a Bíblia, sendo um dos pontos que ele vai defender de maior acessibilidade à palavra de Deus, ele defendia isso, você tinha o direito ao acesso à palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão. Naquele período, basicamente, a Bíblia você podia ter ela ou em grego, porque originalmente, né? Ou em latim, também originalmente. Então você tinha essas duas concepções bíblicas, de línguas. Ele traduziu para o alemão. Isso foi considerado um grande pecado pela Igreja Católica, e essa Bíblia, lembre-se da invenção da imprensa, nunca tirar Lutero de seu contexto, nunca tira nada de seu contexto histórico. Isso começa a crescer e começa a se espalhar, atingindo muito mais fiéis ali na sua região. Entre outras ideias, a base é a salvação pela fé, conceito agostiniano, de herdar o pecado original de Adão e Eva, a crítica à simonia e a indulgências, a venda de indulgências, mas existem outros pontos que Lutero defendia aqui também. O fim do celibato clerical, né, o fim do celibato, onde para ele os padres poderiam sim se unir em matrimônio, ter seus casamentos, uma defesa de uma educação religiosa. Isso bate de frente com a questão da simonia, que é venda de cargos eclesiásticos, mas sem passar por uma aprovação, sem passar por um estudo religioso. Uma desburocratização da igreja, como a adoção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, em crítica aos 7 sacramentos católicos. A supremacia da escritura sagrada, da escritura religiosa. Então, o que está escrito na Bíblia é o que está escrito na Bíblia. A gente não pode ir além disso, porque isso bate de frente, inclusive, com as ideias de pecado ou de salvação que a igreja fazia com a simonia e a venda de indulgências. Não, vamos ver o que está escrito na Bíblia. A gente vai seguir o que está escrito ali. Ele fazia uma crítica à infalibilidade papal, a essa centralização de poder por parte do Papa, como um líder não só religioso, mas também um líder político.
E também fazia críticas à adoração de imagens e santos, porque para Lutero não devem haver intermediadores entre o Criador e a criatura. Ele não era super radical nesse ponto, tá? Ele não é que ele falava que as imagens, não de santos, mas as imagens sacras poderiam ser utilizadas como forma de contar histórias bíblicas. Isso é muito importante para o Lutero. Mas não adorá-las, não usar uma imagem para você rezar, porque aí você está utilizando um intermediador entre o Criador e as criaturas, que somos nós. Fica muito claro para a gente, fica evidente para a gente, que através de todas essas concepções que a gente falou de Lutero, que a reforma luterana ela não é só uma reforma que se coloca apenas como religiosa. Ela tem um ponto de vista político muito grande, porque Lutero consegue apoio do Frederico III e outros pequenos duques ali da região da Saxônia que vão aderindo às ideias de Lutero, e esses duques, eles também não querem fazer só uma crítica religiosa à Igreja Católica, eles querem romper com a Igreja Católica porque se pagavam muitos impostos, os ducados, os principados pagavam impostos para a Igreja, pagavam impostos para o grande império, que era o Sacro Império Romano Germânico, que repassava para a Igreja. Então, uma questão econômica muito importante, uma questão política de crítica a uma autoridade, tanto do imperador do Sacro Império, quanto da infalibilidade papal, como a gente falou. Então não é só uma questão religiosa, é também uma questão política, é uma questão econômica. Ela pode ter começado sim como uma questão religiosa, mas ela não fica só no religioso. E atingindo outros fiéis, você vai crescendo essa massa de pessoas. Os camponeses foram sendo atingidos, os camponeses da região da Saxônia foram sendo atingidos pelas ideias de Lutero e apoiando também. Só que também nem tudo são só vitórias para Lutero. Vou dar um exemplo para vocês. Entre 1524 e 1525 ocorreu, no que seria hoje a Alemanha, a revolta dos camponeses, ou várias que já existiram ao longo do tempo, na França, na Inglaterra já existiram. Agora a gente está falando uma específica ali na Saxônia. Revolta dos camponeses, entre 1524 e 1525, ou Guerra dos Camponeses, lideradas por um apoiador, um seguidor de Lutero, que é o Thomas Munzer. Essa guerra dos camponeses, essa revolta, os camponeses eles tinham algumas teses, alguns artigos, se eu não me engano eram 12 artigos, acho, que eles defendiam alguns pontos de vista. Eles acreditavam que, impulsionados por essa reforma de Martinho Lutero, essa propagação das ideias, muitas coisas poderiam mudar, inclusive para a vida, para a realidade dos próprios camponeses, porque o Lutero estava desafiando a hierarquia papal, a hierarquia dos grandes imperadores. Então eles acreditavam que isso deveria atingir também os camponeses. Então o ponto de vista dos camponeses era que essa hierarquia entre senhores e servos também terminasse em qualquer escala, seja de um rei para um senhor, seja também de um duque, de um príncipe para os seus camponeses, para os servos. Lutero inicialmente apoiou, inclusive teve até críticas de Lutero às autoridades dos principados, certo? Mas essa revolta foi se intensificando. E nesse ponto de vista, a partir do momento que ela vai se intensificando, o Lutero ele passa a escolher o seu lado, o lado dos principados. Então, existe uma questão política em cima disso, certo? Lutero cresceu até agora por conta desses principados, desses ducados. De que lado que ele vai estar agora? Ele vai romper e vai apoiar os camponeses? Então, ele dá uma recuada nesse ponto de vista. O resultado dessa revolta foi a repressão total de vários camponeses, muitos mortos aí no meio dessa revolta entre 1524 e 1525. E uma outra coisa que é importante falar, que a gente às vezes, a gente não está olhando pelo ponto de vista religioso, mas a gente está falando pelo ponto de vista da questão do contexto histórico, a gente sabe disso, com todo respeito a todas as religiões que a gente sempre tem, que acho que é importante destacar aqui. Já no final de sua vida, o Lutero faleceu, se eu não me engano, em 1546, mas lá em 1543 ele escreve um tratado, vários tratados, na verdade, durante a revolta dos camponeses ele escreveu vários tratados, mas ele escreve o tratado sobre os judeus e suas mentiras, que ele vai falar sobre os judeus naquele período na Europa, a porção
relativamente grande de judeus vivendo na Europa, e Lutero, como um cristão, certo? Antes católico, agora não mais católico, mas um cristão, ele passa a se opor. Passa não, ele sempre se opôs aos judeus, e ele acusa os judeus de rejeitarem a fé cristã. Então ele fala que os judeus deveriam seguir para a fé cristã, e se fosse principalmente a fé luterana, cristã, luterana, melhor ainda. Ele fala, os judeus eles rejeitam essa fé cristã, a gente não pode, eles são inimigos, o que o Lutero está falando, não sou eu, tá? E ele propõe medidas bem assim radicais e repressivas contra os judeus, como o incêndio, né? Queimar sinagogas e obras, livros sagrados dos judeus, né? Então ele propõe tudo isso. Eu acho que é importante para destacar aqui para vocês que a tradição, né, de Lutero, a tradição luterana, a gente sempre fala dentro de contextos religiosos, mas a gente não pode esquecer esses contextos políticos e outras questões também. Então a gente não tem que pegar, então Lutero queria só ali romper ou criar uma nova igreja, ou, na verdade, reformar a igreja, porque ele era contra as injustiças. Existia todo um contexto histórico ali envolvido, né? A gente sabe que, inclusive, onde que vai chegar isso, porque a gente tem vídeo aqui no canal, ainda que haja muitos debates. Infelizmente, teve ao longo do século XIX, início da primeira metade do século XX, um caráter antissemita, certo? Isso chegou, inclusive, lá na Alemanha nazista, de Adolf Hitler, a gente sabe disso, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que a maior parcela dos alemães lá no período do nazismo, década de 30 e 40, eram formados por protestantes, por luteranos. E os judeus continuavam sendo perseguidos muitos, né? Aí você vai buscar lá atrás o Tratado de Lutero, você começa a ver o que Lutero tinha dito. É uma questão mais complexa, mas tem esse vídeo, vocês podem procurar aqui no canal sobre a questão da religião no nazismo. Mas tá aí, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, essa aula está entrando aqui na nossa playlist para estudar, para os Enems e vestibulares, a gente vai falar da continuidade, falando de outros reformadores, como Calvino, a Igreja Anglicana, e também falar sobre a Contra-Reforma. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de sempre, 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 todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!